Então hoje não é a campanha 40 dias de comunidade, nem a série Juntos São os Melhores, mas hoje é uma mensagem pré-campanha. Hoje é uma mensagem já para ir preparando o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer nos próximos 40 dias. Então o tema da mensagem de hoje é Viva com generosidade. Viva com generosidade. Já tem ali 40 dias de comunidade, porque nós já estamos nos aquecendo para os 40 dias de comunidade. Então o tema é Viva com generosidade. O texto que nós pegamos como base, Hebreus capítulo 13, versículo 16. Hebreus capítulo 13, versículo 16, que diz: Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Então, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é que nós façamos o bem e ajudemos uns aos outros. É muito melhor do que outros tipos de sacrifícios que nós fazemos em nome da fé ou em nome de Deus. Deus diz, então pratique o amor, ajude um ao outro e faça o bem um ao outro. Então, como eu estava falando sobre a campanha, nas próximas semanas e nos próximos 40 dias, nós vamos estar envolvidos nessa campanha, e nessa campanha nós vamos construir novos relacionamentos, vamos aprofundar um espírito de comunidade e de comunhão na nossa igreja e principalmente em cada pequeno grupo da nossa igreja. Vamos alcançar novas pessoas, daquelas que estão à nossa volta, mas que ainda não têm um relacionamento com Cristo, e vamos conectar pelo menos 40 novas pessoas através do batismo à comunhão do corpo de Cristo. Além disso, nós vamos promover algumas ações que precisaremos e muito de generosidade. 40 dias de comunidade, nós também queremos ter 40 dias de doação. E nós vamos promover o seguinte: durante os próximos 40 dias, nós vamos abençoar 3 instituições. Nós vamos abençoar um orfanato, nós vamos abençoar um asilo e nós vamos abençoar uma comunidade terapêutica que trata de pessoas dependentes químicos. Então, durante esses 40 dias, nós vamos estar entrando em contato com eles para saber o que eles precisam, vamos arrecadar o que eles precisam através de todos os nossos grupos pequenos e vamos marcar um dia, vamos lá, fazer uma programação com eles e abençoá-los com aquilo que nós arrecadamos. Isso uma vez no orfanato, uma vez no asilo e uma vez na comunidade terapêutica, mas durante os 40 dias nós vamos estar envolvidos em arrecadar aquilo que eles dizem que é o que eles precisam. Nós não vamos sair arrecadando coisas aleatoriamente. Nós temos uma pessoa para cada instituição que vai lá conversar com os responsáveis, o que é que vocês precisam, em que a gente pode abençoar vocês. E a gente vai trabalhar em cima disso durante 40 dias. Então são algumas coisas que, se a gente não tiver generosidade, isso não vai funcionar. Se nós não vencermos a barreira do egoísmo e da acomodação, isso não vai funcionar. Então nós precisamos de generosidade. A palavra-chave nesses próximos 40 dias é a palavra comunhão. Nós vamos ver que juntos nós podemos realizar com muito mais facilidade e com muito mais excelência cada um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Na campanha 40 dias de propósito, nós vimos quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E nessa campanha nós vamos aprender que Deus nunca pretendeu que você realizasse os propósitos dele para a sua vida sozinho. Nós vamos entender à luz da Bíblia que juntos nós praticamos e realizamos os propósitos de Deus com muito mais facilidade e muito mais excelência. Juntos nós somos melhores, juntos nós vamos onde sozinho nós nunca iríamos. Por exemplo, juntos nós servimos melhor, servir um dos propósitos de Deus para a sua vida. E juntos nós servimos mais e servimos melhor. Juntos nós alcançamos muito mais pessoas para Cristo do que se você for fazer isso sozinho. Juntos nós formamos o corpo de Cristo, que é a comunhão, que é outro propósito de Deus para a sua vida. Nós só somos corpo de Cristo se estamos juntos. Individualmente, Paulo diz que nós somos membros desse corpo. Mas você não pode dizer que a sua mão é o seu corpo. A sua mão é um membro do seu corpo. Então você faltou uma reunião, arranca a mão e manda lá, eu estou presente. Não, é um membro do seu corpo. É uma anomalia isso. Nós só somos corpo de Cristo quando estamos juntos. Então juntos nós podemos cumprir o propósito da comunhão.
A nossa unidade é a adoração preferida de Deus. Ele fala isso, né? É como todo pai. Qual a hora que o pai se sente mais feliz diante dos seus filhos? É quando eles estão vivendo em harmonia, quando eles estão se entendendo, quando eles têm comunhão entre si. E Deus da mesma forma. A melhor adoração que nós podemos dar a Deus é a nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso amor uns para com os outros, como nós vimos aqui em Hebreus. Façam bem uns aos outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Esse é o sacrifício que agrada o coração de Deus. E é somente juntos que nós podemos alcançar a semelhança com Cristo, que é um outro propósito de Deus para a sua vida, que você seja semelhante a Jesus. Por que eu só posso ser semelhante a Cristo, ou procurar ser semelhante a Cristo, se eu estiver vivendo em unidade e comunidade? Porque existem algumas coisas que Cristo, algumas características que Cristo tinha, e algumas coisas que Cristo fazia, que você nunca vai conseguir desenvolver vivendo sozinho. Como, por exemplo, você nunca vai aprender a amar. É na comunidade que nós aprendemos a amar as pessoas, inclusive aqueles que são difíceis de amar. Outra coisa que você não aprende sozinho é perdoar, e Cristo é exemplo disso. Então eu nunca vou aprender a perdoar como Cristo se eu viver sozinho. Então eu tenho que viver com pessoas, viver em comunidade, porque pessoas juntas, elas se ferem, mas elas também aprendem a se perdoar. Então é juntos que nós desenvolvemos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então, durante os 40 dias, a palavra-chave é comunhão. Coloca aí na tela, comunhão. A palavra comunhão, ela vem da palavra grega koinonia. Ali está transcrito, transliterado ali, a gente botou letras gregas para você entender. Então, comunhão, todo mundo deve saber, mas vai que uma pessoa não sabe, né? O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E o que nós temos aqui é uma tradução para o português. Então, comunhão é a forma como foi traduzida a palavra grega, koinonia. Então, você pode dizer comigo, koinonia, diga aí. Koinonia. Pronto, todo mundo vai aprender essa palavra grega. Você vai sair daqui falando em grego. Koinonia é a palavra grega que está lá no Novo Testamento, que foi traduzido por comunhão. Mas o que eu descobri, mais interessante do que simplesmente a tradução de uma palavra grega, é que essa mesma palavra, koinonia, essa mesma palavra que foi traduzida por comunhão, ela tem um significado mais amplo. Ela significa mais do que simplesmente comunhão. Pode botar o próximo slide aí. Olha só, koinonia, ela também em algumas passagens bíblicas, ela é traduzida como comunhão, ou como comunidade, ou então como participação, ou contribuição, ou também é traduzido como generosidade. Se você pegar algumas passagens bíblicas no grego e você vai ver a palavra koinonia, ou koinonel, que é uma derivação de koinonia, você vai ver que essa mesma palavra, em alguns lugares é traduzido como comunhão, em outros é traduzido como generosidade, dependendo do contexto, e outros, dependendo do contexto, é como participação, contribuição. O que a gente pode aprender com isso? Essa palavra tão rica, chamada koinonia, que é o que Deus quer de nós, significa que nós nunca poderemos ter comunhão se nós primeiro não tivermos um senso de comunidade. Comunidade está dentro de comunhão. E nós nunca teremos um senso de comunidade se não tivermos a atitude de participação. Não só de um, mas a participação de todos. E nós nunca teremos comunhão nem comunidade se não tivermos a contribuição. Eu contribuo na sua vida e você contribui na minha vida. Porque se só um contribui, isso não é comunhão nem comunidade. Isso é supermercado. Você entra lá, pega o que você está precisando e vai embora. Para ser comunhão, eu contribuo para a sua vida e você contribui na minha vida. E isso é comunidade, isso é comunhão. E para haver tudo isso, tem que ter generosidade. Então, koinonia, às vezes, dependendo do contexto, também é traduzido como generosidade. Então, nós não podemos ter comunhão, não podemos ser uma comunidade, se nós não aprendermos a ser generosos para com Deus e generosos uns para com os outros. Por isso o tema de hoje, viva com generosidade. A pergunta que vamos responder ao longo da mensagem de hoje é a seguinte: por que Deus quer que aprendamos a ser mais generosos uns com os outros?
Por que que Deus quer que você aprenda a ser generoso com as outras pessoas? Além dessa primeira razão que eu já dei, que é porque só assim nós podemos viver a comunhão e a comunidade que Ele quer, anote aí no seu esboço aí a primeira razão. A generosidade tem o poder de direcionar meu coração para o alvo certo. Complete aí no seu esboço. A generosidade tem o poder de direcionar meu coração para o alvo certo. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Na verdade, o que acontece? A generosidade, ela não direciona diretamente seu coração. A generosidade, ela tem o poder de mover uma coisa que direciona o seu coração. O que é que o pastor está falando? Presta atenção. A generosidade, ela direciona os seus bens, o seu dinheiro e os seus recursos. Através da sua generosidade, você pode deslocar os seus recursos para abençoar um, para abençoar o outro, para aquilo ou para aquilo outro. Então, a sua generosidade ou a falta de generosidade vai fazer você direcionar os teus recursos. Mas o que acontece, segundo o que o próprio Jesus diz, é que os nossos recursos atraem o nosso coração. O que a Bíblia diz é isso, que o seu dinheiro e o meu dinheiro, ele tem o poder de atrair o meu coração. Logo, se eu pego o meu dinheiro e os meus recursos e direciono para aquele lugar, pode ficar tranquilo, o meu coração vai correr atrás para aquele lugar também. Quem inventou isso não fui eu. Mateus capítulo 6, versículo 21, olha só o que diz Mateus 6, 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Por isso que eu digo que a generosidade pode mover teu coração, porque a generosidade move os teus recursos e o teu coração corre atrás dos teus recursos. Logo, se você quer transportar o teu coração para algo ou para alguém, invista financeiramente nele, invista o que é importante nele e o teu coração vai para lá. Você não vai amar uma coisa, nem ter o seu coração focado em uma coisa que você não investe em nada. Jesus está dizendo, onde for o teu recurso, onde for o teu tesouro, não se preocupe, o teu coração vai correr atrás disso. O teu coração vai atrás. Então, em outras palavras, se você quer botar o seu coração em uma coisa, coloque primeiro os seus recursos nessas coisas. Olha só, um exemplo. Vamos supor que você pega os seus recursos e você investe comprando ações da Petrobras, por exemplo. Sabe o que vai acontecer? O teu coração vai começar a focar naquilo e você vai começar a se interessar por petróleo. E você não vai poder ver uma reportagem que fala sobre petróleo, pré-sal, não sei o que, a bolsa caiu, a bolsa subiu e você está lá vidrado, lendo tudo, querendo ouvir tudo. De uma hora para outra você se interessou por aquele assunto, sabe por quê? Porque você botou uma quantidade significativa de recursos naquilo e o teu coração foi junto. Se você pegar os teus recursos e comprar ações da Vale do Rio Doce, em pouco tempo você está um especialista em mineração. Porque você botou uma quantidade de dinheiro significativa naquilo e agora você se importa com aquilo. A mesma coisa acontece se eu investir na vida das pessoas, automaticamente o meu coração vai começar a se importar com elas também, porque é nelas que eu estou depositando o meu dinheiro. Se eu invisto no reino de Deus, o meu coração começa a se deslocar para lá, porque é lá que eu estou depositando o meu tesouro. Então, essa é a razão pela qual Deus manda que a gente invista nas pessoas e que a gente invista no reino, porque Ele quer deslocar o nosso coração para o lugar que Ele realmente acha que deve estar. Você lembra do grande mandamento de Jesus? Aliás, o grande mandamento de Deus que Jesus resume, né? Qual é o grande mandamento segundo Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar quem mais? Ao próximo, ou seja, amar a Deus e amar as pessoas. Segundo o grande mandamento, onde deve estar focado o nosso coração? Em Deus e nas pessoas. Agora, o seu coração nunca vai estar focado em Deus e nunca vai estar focado nas pessoas se você não é generoso para com Deus e para com as pessoas. O seu coração não vai focar em algo que você não investe. Então, essa é a razão pela qual Deus pede que sejamos generosos com o reino
e com as outras pessoas, porque é nisso que o nosso coração tem que estar focado. Entenda, eu nunca vou ter o meu coração focado em algo no qual eu não invista generosamente os meus recursos. Então a generosidade, ela termina tendo o poder de direcionar o teu coração para o alvo certo. Segundo, complete aí no seu esboço. A generosidade derrota a cultura do materialismo. É outra vantagem da generosidade. A generosidade derrota a cultura do materialismo. Nós estamos vivendo numa cultura materialista, onde a grande questão é ter, possuir, reter e ter mais e comprar mais e adquirir. E aí no momento, nessa cultura, a gente está tão emaranhado com essa cultura que às vezes aqui ou lá a gente dá uma respirada de novo. Agora eu acho que eu já tenho tudo que eu quero. Aí chega o Natal, né? Tá chegando aí o Natal. Aí começam as propagandas na televisão, os folders entregues na rua, e aí você acaba descobrindo que tem um monte de coisas que você não pode viver sem elas. Você estava até satisfeito, mas começaram as propagandas e as pessoas começam a apresentar um monte de coisa. Você não pode viver sem isso. E você acredita nisso. Então, de uma hora para outra, você descobre um monte de coisas que não dá para viver sem elas. Eu não posso mais viver, ainda mais um ano de Copa, eu não posso viver sem uma tela de 46 polegadas super mega fina de 3D para assistir os jogos. Eu não posso. É impossível. Aí você começa a ter umas necessidades. Não posso mais estar dirigindo um carro com câmbio manual, dói a perna passando embreagem. Preciso de um câmbio automático. Não dá, já foi, não dá mais para viver assim. Eu não posso viver sem um iPad, sem um tablet, sem um Samsung Galaxy. Eu não posso sair da minha casa sem estar com acesso à internet o tempo todo. Eu não consigo mais viver sem. Poxa, o que é que esse povo fazia há algum tempo atrás antes de inventar esses negócios? Será que as pessoas não viviam? Mas essa é a cultura do materialismo. A gente acredita na mentira de que nós não podemos viver sem essas coisas. Então a gente está sempre querendo. A gente não tem tempo nem disposição para a generosidade, porque tem sempre algo novo que a gente precisa ter. E aí nunca dá para ser generoso. A gente sempre tem algo mais. Olha só, eu descobri uma coisa interessante pesquisando no nosso amigo Google essa semana. Eu coloquei alguma coisa lá sobre pesquisa. Eu vi que existia uma pesquisa assim nos Estados Unidos e eu botei, vamos ver se tem alguma coisa sobre o Brasil. E aí eu botei lá pesquisando pesquisa sobre o Brasil, generosidade. Eu descobri que o Instituto Gallup, um instituto reconhecido mundialmente, fez uma pesquisa e o tema era descobrir quais são os países, as nações mais generosas do mundo. E eles entrevistaram pessoas em 146 nações em todos os continentes. E ao contrário do que muita gente pensa, que diz que o brasileiro é gente fina, o brasileiro acolhe todo mundo, aquele amor todo. A pesquisa diz que o Brasil ficou na posição 83 das 146 nações pesquisadas. E à frente do Brasil como um país de pessoas mais generosas, estão vários países da África que vivem miséria, onde as pessoas não têm praticamente nada para compartilhar um com as outras. Na pesquisa perguntava sobre quanto você doou para pessoas carentes, como é que você ajuda as pessoas necessitadas, você ajuda estranho, ajuda... Tem uma série de perguntas nesse sentido. E o Brasil ficou na posição de número 83. Nós somos uma das nações mais egoístas do mundo. A gente fala que os americanos são frios, são não sei o quê, estão bem à frente da gente, em termos de generosidade. Nós somos uma das nações mais egoístas do mundo. E aí é nesse deserto, mas não desanime não, tenha calma, é nesse deserto de egoísmo que Deus quer levantar um oásis de generosidade que é a sua igreja. Porque quanto mais deserto for a região, mais uma planta verde vai chamar a atenção. Sabe quando as pessoas que trabalham com joias querem admirar o brilho de uma pedra preciosa, eles costumam colocar ela sobre um veludo escuro.
Sabe por quê? Porque quanto mais escuro for o fundo, mais se destaca o brilho daquela pedra. Então Deus está fazendo exatamente assim. Numa nação que está lá entre as mais egoístas, Ele quer levantar um oásis de generosidade que é a sua igreja. Então, quanto mais egoísta for a nação, mais vai brilhar a generosidade da igreja de Jesus nessa nação. Agora, o que a gente não pode deixar é que uma cultura materialista e diabólica entre dentro da igreja. Isso é mundo na igreja. Sabe, nós sentimos a mesma necessidade de ter coisas que as pessoas que não conhecem Jesus têm. Isso é movido porque nós acabamos tendo os mesmos valores que as pessoas que estão lá fora têm. Se você não consegue viver sem um iPad, é porque você tem o mesmo valor que quem está lá fora. Tudo bem, se Deus quer abençoar você com outro, amém. Mas você não precisa disso para viver. Sabe, aí não sobra espaço para generosidade, porque a gente está envolvido nesse mundo de consumismo e de materialismo. Então, quanto menos generoso for o Brasil, mais brilhante será a generosidade da igreja de Jesus em solo brasileiro. Sabe, isso tem acontecido já hoje, e a igreja não é tão generosa assim. Mas é impressionante, você começa a fazer alguma coisa boa para um desconhecido na rua, e é automático, ele diz, você é evangélico, né? Já aconteceu com você isso? Ou então você é crente, né? Você começa a fazer o bem à pessoa. Eu lembro que um dia nós saímos aqui do culto, e quando estava vindo para cá, chegou ali no sinal de Emaús, aconteceu um acidente, uma moto bateu com o carro, e o cara saiu se arranhando todinho, os dois na moto lá, o cara do carro fugiu, e o cara ficou lá, no chão. Lá. E eu que gosto de ver sangue, né? Mas na hora nem pensei nisso. A gente correu lá, ele não estava tão mal assim, levantou, sentou lá no meio fio, e a gente ficou lá com ele, e liguei para a ambulância, liguei para a Polícia Federal, e liguei para a família dele, e os dois lá, todo arranhado lá sentado lá. E depois da gente muito cuidar, a ambulância veio, e o cara tratou mal, terminou não levando, foi uma confusão. Sei que no final das contas eu disse, não, então eu vou levar você para o hospital. E além de passar um tempão lá, mais de hora lá com ele, eu disse, vou levar você no hospital. Estava eu e o Francisco e a Ivanilda, a gente estava juntos lá. E aí, eu disse, vou levar você no hospital. Quando eu disse que ia levar no hospital, aí a família que já tinha chegado disse, vocês são evangélicos, né? Eu disse, somos. Mas assim, impressionante como alguém que está fazendo um bem a um desconhecido, que não tem uma razão, nenhum interesse por trás, as pessoas já estão começando a ligar. Essa pessoa deve ter alguma coisa com Deus, com Jesus, alguma coisa assim. Mas exatamente isso que acontece, a nação está tão egoísta que aqueles que pertencem a Deus, eles terminam se destacando por coisas que todo mundo devia fazer. Então a gente tem que crescer em generosidade. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, o início da igreja. Eles criaram, através da igreja, da comunidade da igreja, eles criaram uma cultura que era contrária à cultura do mundo que eles viviam. Eles viviam num mundo egoísta, semelhante ao nosso, mas eles criaram uma cultura de generosidade. E como resultado disso, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo. O povo estava encantado com aquela igreja, porque ela era um oásis de generosidade no meio daquele oceano de egoísmo. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 32. Olha um pouquinho de como se comportava aquela igreja. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Olha a cultura que eles criaram naquela igreja. O que eu tenho não é só meu, é de todo mundo, então eu posso repartir, eu posso compartilhar com todo mundo. E isso foi caindo na graça do povo. Agora, atente para uma coisa, isso aqui é comunidade. Não confunda com comunismo, viu? Tem alguns países por aí que advogam o comunismo e até usam isso como base. Não, o comunismo, onde tudo é de todos. O comunismo, ele diz assim, como acontece em alguns países, como até em Cuba, né? O comunismo, ele diz assim, o que você tem é meu e eu vou pegar. O comunismo diz assim, o cristianismo generoso diz, o que eu tenho é seu também, eu posso compartilhar com você. A diferença é essa. Na comunidade generosa da Igreja de Cristo, as pessoas reconhecem que o que ela tem não é dela e ela está disposta a compartilhar com generosidade. O antídoto para o materialismo é a generosidade.
Toda vez que você for generoso com alguém ou com alguma situação, você está tendo uma vitória espiritual no seu coração. Você está derrotando o demônio do materialismo que está tentando te assolar. Cada vez que você for generoso, cada vez que você compartilhar, você está tendo uma vitória no mundo espiritual. Você pode ter certeza que há uma batalha espiritual nesse sentido. E cada vez que você é generoso, você está tendo uma vitória espiritual. Além de abençoar alguém, você está vencendo uma batalha no mundo espiritual. Só há dois tipos de pessoas no mundo: os que repartem e os que retêm. Dois tipos: os generosos e os avarentos. A pergunta é: qual dos dois você é? Pergunta para a pessoa do seu lado: qual dos dois você é? Generoso ou avarento? Não esqueça, generosidade derrota a cultura do egoísmo e do materialismo. Terceiro, pega o seu esboço aí. Terceira razão pela qual devemos ser generosos: a generosidade gera generosidade. Complete aí o seu esboço. Generosidade gera generosidade. Essa é a famosa lei da semeadura. Do mesmo jeito que generosidade gera generosidade, maldade gera maldade, violência gera violência, mas generosidade gera generosidade. Essa lei da semeadura está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. A ideia de que é proporcional, aquilo que você colhe é proporcional àquilo que você plantou. Que não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Então nós vamos ver aqui A, B e C, rapidamente 3 lições que a gente pode tirar da lei da semeadura. Olha só, as primeiras você vai se empolgar com elas, mas quando chegar na terceira você vai entender a verdade sobre isso. Letra A: colhemos algo da mesma espécie que plantamos. Isso é óbvio, né? Quando a gente fala de grãos, se você planta milho, não vai nascer feijão, vai nascer milho. Se você planta feijão, nasce feijão. Mas na vida parece que a gente não entende bem isso. A gente tem um tipo de comportamento, a gente planta um tipo de atitude e se surpreende quando colhe algo semelhante. Você tem um tipo de reação a um tipo de ação e se surpreende se está colhendo algo do mesmo tipo. O que você planta é aquilo que você vai colher. Então, se você planta generosidade, você vai atrair generosidade. Se você planta egoísmo, você vai colher egoísmo. Se você vive julgando os outros, você vai terminar, e a Bíblia fala isso, você vai terminar sendo julgado também na mesma proporção. Aquilo que você der é aquilo que você recebe de volta. Essa é a lei da semeadura. Então, se você semeia amor, se você semeia generosidade, você vai terminar atraindo isso e estimulando isso ao teu redor. Se você na sua família, você planta generosidade, você planta amor, você planta respeito, você vai incentivar e estimular que dentro da sua casa comece a florescer essas coisas. Agora, se você não está plantando isso e está esperando que isso floresça na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que convivem com você, você está plantando uma coisa e está esperando colher outra. Então, atente para isso. Você vai colher algo da mesma espécie daquilo que você está plantando. Segunda regra da lei da semeadura: colhemos muitas vezes mais do que plantamos. Essa é outra parte boa que todo mundo gosta. Colhemos muitas vezes mais do que plantamos. Ora, se você vai lá e planta 1 grão de milho, você não vai nascer uma planta e na ponta da planta vai nascer 1 grão de milho. Só numa espiga de milho, naquela imagem dá para ter uma ideia ali, só naquela espiga de milho ele deve ter centenas, até milhares de grãos, dependendo do tamanho da espiga. E você plantou 1 grão e nasceu uma planta que vai dar dezenas de espigas e cada uma delas com centenas de grãos. A proporção do que você colhe é infinitamente maior do que a proporção do que você planta. Aquilo que você repartir,
você receberá de volta em grau muito maior. Por quê? Tem uma frase do pastor Rick Warren que eu gosto muito, que ele diz: você nunca vai ganhar de Deus quando o assunto é generosidade. Quando você pensar que está sendo ultra, mega, super generoso, Deus vai lá e surpreende você e supera você em generosidade. Eu vou contar uma história aqui rápida, não pedi autorização, mas eu não vou dizer o nome do santo, vou dizer só um milagre. Mas eu acredito que não vai ter problema, porque quando é positivo a gente pode citar. Teve um casal na igreja, depois se não gostaram, mas já era. Teve um casal aqui na igreja que recebeu um presente de Deus num sorteio lá na empresa, onde eles trabalhavam. Ganharam um notebook zerinho. E aí o que é que eles fizeram? Eles descobriram que o pastor estava preparando a mensagem num notebook com um monitor pendurado e faltando uma tecla. E aí, quando foi um dia, eles ligaram: já comprou? Eu disse: não. Eu disse assim: pois não compre não, que estamos chegando aí. Aí daqui a pouco chegou: olha, a gente ganhou isso aqui, mas a gente quer presentear. Esse é o equipamento que eu estou usando para preparar as mensagens. Foi bênção na minha vida. Amém. Essas pessoas foram muito generosas. Mas aí Deus disse: espera aí, você está pensando que vai ganhar de mim? É? Algum tempo depois, Deus surpreendeu esse casal. Eles compraram numa loja, botaram um cupom e simplesmente ganharam um carro. Você nunca consegue superar Deus em generosidade. Quando você é generoso, Deus vai lá e é mais generoso ainda. Então, resumindo, moral da história: se você quer ganhar um carro, é só dar um computador para mim. Ou então, se você quiser ganhar outra coisa maior, você, né? Brincadeira, irmãos. Essa conclusão foi boa, não foi? Mas essa parte é heresia, tá certo? Essa parte é heresia. Mas a ideia é essa: você planta, mas você colhe numa quantidade muito maior do que aquilo que você planta. Aí você está pensando: já sei, então eu vou sair plantando algumas coisas de generosidade e vou colher muito. Você já está super interessado nesse assunto de generosidade, né? Agora vem a letra C. Olha, a letra C diz o quê? A semente só nasce depois que morrer. A semente só nasce depois que ela morre. O que significa isso? Dar algo a alguém porque eu sei que esse alguém vai me retribuir, ou porque eu sei que Deus vai me retribuir, ou porque eu espero que Deus vai me retribuir, isso não é generosidade. Isso é barganha, isso é troca, isso é interesse. Sabe o que significa? A semente que você plantou está viva, não morreu. Você não deu, você não foi generoso, você está querendo trocar. Se eu estou dando algo a você e já estou de olho, na expectativa, pastorando a hora que Deus vai me devolver em grande quantidade, é porque eu não dei. Eu estou trocando. Então a semente que eu plantei, na verdade eu não plantei, porque ela não morreu. E se ela não morreu, ela não nasce. Se você ainda está olhando para a semente, ou seja, pastorando a hora da retribuição, se você ainda está olhando para a semente, é porque ela ainda está na sua mão. E se ela está na sua mão, é porque você não a enterrou. E eu nunca vi dizer que a semente germinasse na mão do agricultor. O agricultor ele tem que abrir, literalmente, abrir mão da semente. Enterrar essa semente e deixá-la lá. Aí a semente morre. Então a semente morrer é quando eu sou generoso e eu abençoo porque eu amo, ou porque eu quero obedecer a Deus, porque eu quero fazer isso. E aí Deus me surpreende com a sua generosidade. Mas tem um monte de gente aí reclamando: porque a Bíblia diz que Deus vai retribuir, porque a Bíblia diz que Deus vai recompensar, eu estou esperando, não chegou. Você não plantou, você trocou. Deus nunca disse que fazia troca. Você tem que plantar, e plantar quer dizer, você tem que abrir mão, você tem que ser generoso de verdade, você tem que abençoar de verdade. E aí você recebe o fruto daquilo que você plantou. Mateus 6, versículo 3 diz: quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Quando você der algo a alguém,
com a mão direita e que a esquerda não fique sabendo. No contexto desse texto, ele está falando sobre pessoas que estão dando e esperando ser recompensados, seja com elogio, seja com outras coisas. Mas o que a gente pode entender aqui também é que muitas vezes nós estamos fazendo assim, nós estamos dando com uma mão e com a outra mão a gente já está querendo trazer de volta o que a gente ganha em troca. A gente não está entregando, a gente está trocando, então a gente dá com a mão e já quer tirar com a outra. Já quer receber de volta a recompensa do que fizemos. Isso não é generosidade. Isso é troca, isso é barganha. E é por isso que o fruto que você está plantando não está germinando, porque você não está plantando. Continue na tua mão, porque você ainda está concentrado nele. Você tem que abrir mão, enterrar e deixar, e esquecer. E Deus vai surpreender você com os frutos. Amém? Quarta vantagem de ser generoso. Generosidade é um investimento para a eternidade. Generosidade é um investimento para a eternidade. Mateus 6, 19 e 20. Esse texto vocês conhecem já de muitas vezes. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-la, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Eu estou lendo esse texto apenas para nos lembrar de uma preciosa verdade que muita gente hoje duvida, até zombam. E a verdade é possível juntar tesouros no céu. Aqui o texto não diz só que é possível, aqui Jesus está mandando e está aconselhando que nós juntemos tesouros no céu. Então tem gente que acha que não é possível isso. Não só é possível, como está mandando que nós juntemos tesouros no céu. A questão é, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos juntar tesouros no céu? E aí em Lucas capítulo 16, versículo 9, Jesus já dá uma dica. Ele diz: por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Então aqui ele já está começando a dar uma dica: invista os bens de vocês em pessoas. Sabe, só existe uma coisa que tem aqui na terra e que vai ter lá no céu. Sabe que coisa é essa? Pessoas. E a única coisa que você pode levar, então, invista o máximo que você puder em pessoas, a fim de que elas possam estar lá com você no céu. É isso que você pode levar. Esse é o tesouro que Jesus se refere. E aí ele continua, ele dá outra dica, mas na verdade não é mais dica, ele revela agora, 1 Timóteo, a Bíblia revela aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 19. Olha só o que diz: ordene aos que são ricos no presente mundo. Ah, não é para mim não, você é rico. Sabe, você não é rico se comparar com Bill Gates, mas vai comparar com as nações africanas e você é super rico. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Como é que junta tesouros nos céus? Investindo naquilo que você pode levar para o céu. E qual a única coisa que tem aqui que você pode levar para o céu? Outras pessoas. Então invista os seus recursos, o seu tempo e sua energia em pessoas, a fim de que elas possam estar lá com você no céu, porque esse é o tesouro que Jesus diz que você pode juntar. Vocês já me ouviram dizer várias vezes aqui, em outros lugares você deve ter ouvido também, de que depois que você morrer, você não vai poder levar nada com você. Quem aqui já viu um carro de funerária puxando um reboque de mudança? Alguém já viu? O camarada morreu, está lá, ele vai no carro da funerária e vê um reboque da mudança dele, o carro puxando. Não existe isso. Quando você morrer, você não vai levar nada com você. Você sabe qual é a diferença de um terno de enterro para um terno de um vivo?
Aquele terno que você compra na funerária, talvez você nunca tenha a oportunidade de ir, mas os funerários estão tão chique. Uma vez eu cheguei lá, tinha lá, parecia uma loja de roupa. Você escolher, tem esse terno dessa cor, tem esse, tem não sei o quê. Sabe qual é a diferença? O terno de enterro não tem bolso. E por que não tem bolso? Porque morto não precisa de bolso, porque ele não pode levar nada com ele. A gente parece que não, sabe disso, mas não desce para a nossa consciência. Você não pode levar nada com você. Agora, preste atenção, essa é boa. Você não pode levar nada com você, mas você pode mandar antecipado. Você pode mandar antecipado. Como? Investindo em outras pessoas que vão antes de você. Você manda antecipado, chega lá e ainda tem para receber. Que são aqueles que você investiu que vão depois de você. É assim que você investe num tesouro no céu. É disso que Jesus está falando. Sabe, o mais não é importante. O importante é você investir em algo que vai durar para sempre. Toda vez que você é generoso com as pessoas, você está aumentando o seu estoque de riquezas no banco celestial. Para terminar esse ponto, você se sustenta aqui com o que você tem, mas você fica rico na eternidade com aquilo que você reparte. Quinto, vamos lá para o esboço. Quinta razão pela qual Deus quer que você seja generoso. A generosidade produz felicidade. A generosidade produz felicidade. Você sabia, lembra lá do Novo Testamento escrito em grego? Você sabia que a palavra avarento e miserável derivam de uma mesma palavra grega? Tem a mesma raiz, significam a mesma coisa, avarento e miserável. Ou seja, todo aquele que ama o dinheiro, que só pensa em reter, ele é um miserável, literalmente. Aqui no Nordeste até a gente usa também, né? É miserável, né? Só um miserável um cabo desse. A gente está falando o quê? Do mão de vaca, né? Mas miserável quer dizer alguém que tem uma vida ruim. E é disso que a Bíblia está falando. Aquele que é avarento, consequentemente tem uma vida miserável. Sabe, os que vivem para acumular sempre são infelizes. Eles são infelizes porque ficam morrendo de medo de perder o que conquistaram. Eles são inseguros, são ansiosos e são preocupados. Eu lembro que eu já li sobre pesquisa com pessoas que ganharam na loteria, e a maior parte deles confessam que eram mais felizes antes de ganhar tanto dinheiro. O dinheiro não trouxe, pelo contrário, o dinheiro não trouxe felicidade, foi frustração e problema e dor de cabeça. Dinheiro não faz ninguém feliz. As pessoas mais infelizes do planeta são as que são mais avarentas, mais apegadas ao dinheiro. E as pessoas mais generosas são também as pessoas mais felizes. Tem um psiquiatra chamado Karl Menger. Ele disse algo interessante, ele disse assim: a generosidade é um dos componentes essenciais da saúde mental. Olha só o que esse psiquiatra está dizendo. A generosidade é um componente essencial da saúde mental. Descobrimos que as pessoas generosas dificilmente têm doenças mentais. Olha que interessante, uma pesquisa científica. As pessoas generosas dificilmente têm doenças mentais. Elas não têm problema na cabeça, porque elas são felizes. Mas os avarentos, os amantes do dinheiro, os que vivem para reter, essas pessoas começam a ficar muito perturbadas. Está uma onda aí de suicídio agora na Europa. Quando eu fui ao oftalmologista, tinha lá uma revista, acho que era Veja, alguma dessa aí, tinha uma reportagem sobre isso. Uma onda de grandes empresários e investidores na Europa que estão suicidando-se, porque estão perdendo dinheiro. Vários, tirando a sua própria vida. Por quê? Porque amam o dinheiro. Se você não ama e você perde, já foi. Mas se você ama e você perde, você quer ir junto com ele. É isso que está acontecendo. Jesus falou sobre essa questão da felicidade. Em Atos capítulo 20, versículo 35, é citado algo que Jesus disse. Olha só.
Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Aí o que ele diz? Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Jesus já entendeu tudo, ele nos deu toda a dica. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então a generosidade, ela gera felicidade e satisfação. E além de tudo, saúde mental. 6. A generosidade faz de você um instrumento de milagres. Complete aí. A generosidade faz de você um instrumento de milagres. Deus quer fazer de você um instrumento de milagres, mas Ele não vai fazer isso enquanto você não aprender a ser generoso, enquanto você não desenvolver generosidade. Como é que eu posso ser um instrumento de milagre? Olha só, você pode ser um instrumento de milagre na hora que você se permite ser a resposta de oração de alguém. Já que aconteceu com alguém aqui, de você ser a resposta de oração de alguém? Você decide ou você é tocado por Deus naquela hora, ajude aquela pessoa, né? Dê uma contribuição, vá lá, faça alguma coisa por ela, e você não sabe muito bem porque está sentindo aquilo, mas você decide obedecer. E você vai lá e diz, olha, fulano, Deus me mandou aqui para te dar isso ou para fazer isso por você. E aí a pessoa compartilha com você que já estava orando o dia inteiro por aquilo, ou fazia semanas que estava orando, ou meses que estava orando, e você era o milagre dela. Você era a resposta de oração dela. Mas isso não vai acontecer nunca com você se você é alguém egoísta. E quando Deus diz, vai lá e dá, você diz, não, isso é coisa do diabo. Não é Deus que está mandando, não. Se você não é alguém generoso, você nunca vai ser um instrumento de milagre na vida de outras pessoas. Agora, se você começar a desenvolver generosidade, a sua vida vai virar uma grande aventura, porque Deus vai começar a fazer grandes coisas através de você. Toda hora Deus vai usar você para ser resposta à oração de alguém, e isso vai ser a coisa melhor do mundo para você. Mas para isso você precisa desenvolver generosidade. Se você não tem coração generoso, você não é instrumento de milagre na vida de ninguém. 7. Pega seu esboço. A generosidade nos torna mais semelhantes a Deus. A generosidade nos torna mais semelhantes a Deus. A verdade é que você não pode ser parecido com Jesus se você não vive de forma generosa. Não vem dizer que você está parecendo com Jesus, tem um caráter parecido com Jesus, se você não é generoso. Porque a generosidade era a essência de Jesus. Assim como a gente aprendeu aqui na série Cristão Ateu, nós aprendemos sobre o perdão, que você não pode dizer que é cristão se você não perdoa, porque o perdão é a essência do cristianismo, é a essência de Jesus, da missão de Jesus. Nós aprendemos que você não pode dizer que é cristão se você não compartilha a sua fé, porque o ser discípulo é fazer discípulo. Nós também podemos dizer que você não pode dizer que é cristão, não pode dizer que é parecido com Jesus, se você não é generoso. Porque a generosidade, ela está no DNA do cristão, no DNA de Jesus. Então, ou você é generoso, ou você não parece com Cristo. É por isso que Deus quer que sejamos generosos, porque Ele quer que nós pareçamos com Ele e com o Seu Filho. Deus, Ele é doador. Lembra de João 3,16? Porque amou o mundo tanto que deu. O amor que gera a doação. A verdade é que você pode doar algo sem amar. Mas você não pode amar e não doar. Compreende? Você pode estar dando por interesse, você pode estar dando porque está sobrando. Tudo bem, você pode dar sem ter amor. Mas se você tem amor, você sempre tem que doar alguma coisa. Porque a doação faz parte do amor. O compartilhar faz parte do amor. Porque Deus amou o mundo tanto que deu. Deu o seu Filho, deu o seu amor, deu perdão, deu graça, deu misericórdia. Você não pode amar e não doar. Deus fala mais sobre dar, repartir, ser generoso. Na Bíblia ele fala mais sobre isso do que fala sobre céu e inferno. Sabia disso? Sabia que o tema dar ou doar ou repartir é mais falado na Bíblia do que o tema céu e do que o tema inferno? Olha só, na Bíblia o verbo crer aparece 270 vezes. O verbo orar
aparece 371 vezes. O verbo amar aparece 714 vezes. Mas o verbo dar aparece 2.162 vezes. Esse é o tema central da Bíblia. Dar, doar, repartir. A generosidade, ela é a prova irrefutável da sua condição de discípulo. É isso que diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Olha só, 2 Coríntios 9, 13. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitaram e seguem. E eles também darão glórias a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Esse serviço, essa contribuição, essa oferta que vocês estão dando, mostra, é a prova de que vocês de fato seguem esse Evangelho que vocês dizem que aceitaram. É a prova de que vocês são cristãos verdadeiros, o serviço e a doação. Sabe, você diz que é cristão, mas você não conjuga o verbo doar, então você, infelizmente, não é tão cristão quanto pensava. Estamos já na parte final, viu? Mas, hora e meia a gente termina. Vamos lá, como você pode ter a atitude que Deus deseja que realmente tenhamos ao contribuir? Como você pode ter a atitude que Deus deseja que tenhamos ao contribuir? Primeiro, devemos contribuir conscientemente. Complete aí. Devemos contribuir conscientemente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A primeira parte desse versículo diz: cada um dê conforme determinou no seu. Quando a Bíblia está falando isso, que você tem que dar conforme aquilo que você determinou no seu coração, significa que houve um pensamento por trás disso, significa que houve um cálculo por trás disso, você considerou, você ponderou, você fez conta e você determinou no seu coração: eu vou contribuir com tanto, eu vou ajudar com tanto. Foi uma coisa consciente, você pensou, você calculou, e mesmo depois de tudo isso você decidiu: é com isso que eu vou contribuir. É uma oferta consciente, é uma contribuição consciente, não tem nada a ver com impulsividade nem com emoção. Ah, porque você foi pego ali no calor do momento e você tomou, então está aqui tudo que eu tenho. Na emoção. Aí você sai dali e diz: meu Deus, o que eu fiz? Ah, Jesus. Porque você foi tomado por impulsividade e por emoção. Essa não é a oferta que agrada a Deus. Não é aquela oferta que você foi pego de surpresa, se emocionou e foi lá e deu tudo. A oferta que agrada a Deus é aquela que você pensou, você fez as contas e mesmo assim você decidiu: eu vou contribuir. Porque aquela outra foi uma reação, movida pela emoção, mas depois não era bem aquilo que você queria fazer. Então, quando a contribuição, a generosidade, ela é fruto da tua razão, ela vai gerar em você satisfação. Você pensou, você ponderou e decidiu contribuir. Depois você vai sentir satisfação. Mas quando a tua generosidade é resultado de emoção ou de impulsividade, ela vai gerar em você arrependimento. Um dia que eu estava com a cabeça. Então, o jeito de contribuir, de ser generoso que agrada a Deus, é conscientemente. Letra B, ainda no mesmo versículo nós vamos tirar a lição. Devemos contribuir voluntariamente. Voluntariamente, complete aí. A parte do texto de 2 Coríntios 9, 7, só a partezinha diz assim: não com pesar ou por obrigação. O mesmo texto, só a parte seguinte: não com pesar ou por obrigação. Ou seja, não contribua porque você está se sentindo culpado, não seja generoso porque você está sendo pressionado, não seja generoso porque você tem medo que Deus derrube um raio na sua cabeça. Não! Não por pressão, não por culpa, mas de forma
voluntária, não por obrigação. Sabe, se você se sente pressionado por pessoas para contribuir, não contribua, porque não vai servir como tesouro no céu. Agora, se Deus desafiou você a ser generoso, é melhor você ser generoso, porque só Deus sabe o que Ele pode fazer através da sua contribuição e no seu coração no momento que você fizer isso. Então, não por pressão, mas de forma voluntária. E letra C, devemos contribuir com alegria. Complete aí. Contribuir com alegria. No mesmo texto, continuando, diz: pois Deus ama quem dá com alegria. Vou fazer uma pergunta a você. Você gosta de receber algo de alguém que está dando a você de má vontade? Sabe, nós que estamos precisando, eu estou precisando de alguma coisa, você chega para me dar aquela coisa que eu estou precisando, mas eu percebo que você está me dando de má vontade. Quer que eu diga? Precisa não. Acaba orgulhoso, né? Mas é assim que a gente faz, não é? Não, desse jeito eu não quero não, precisa não. Está dando com má vontade. Se a gente sentir o cheiro de má vontade, a gente diz, não quero não, a gente precisa não. Deixa que eu dou o meu jeito. Nós que precisamos, nos recusamos a receber algo dado de má vontade, dado com tristeza, dado com obrigação. Agora você imagina Deus que não precisa de nada que você tem. Aí chega você lá, todo má vontade, por obrigação. Deus diz, aqui esse depósito no meu banco aqui do céu não entra não. Pode ser que você comprou um prato de comida para aquela pessoa, pode ser que comprou uma cadeira para a igreja, mas ficou por lá mesmo. Aqui não recebo esse depósito não. Tem que dar com alegria. Deus não precisa de nada que você tem. Deus é dono de todo ouro, de toda prata, de tudo que existe. A razão pela qual Deus pede que você contribua com generosidade com a obra dele e com as outras pessoas, só é uma. Era para proteger o seu coração do egoísmo e do amor ao dinheiro. A razão pela qual Deus determinou que o sustento da obra dele e que o apoio às outras pessoas seria por meio de você, não é porque ele precisa de você, mas é porque ele quer proteger o seu coração. Lembra do exercício espiritual? Cada vez que você contribui, cada vez que você é generoso com alguém, você está tratando o seu coração, impedindo ele de amar o dinheiro, impedindo ele de tornar-se egoísta. A razão pela qual Deus pede que você seja generoso com a obra dele e com as outras pessoas é porque ele quer dar a você a oportunidade de investir em algo que vai durar para sempre e que você pare de investir em coisas que vão se acabar rapidamente e que você não pode levar. Para concluir, meus amados, se você quer continuar vivendo no deserto do egoísmo, vá em frente. Eu vou fazer uma paráfrase aqui das palavras de Josué. Porém, eu e a minha casa, nós decidimos fazer parte do oásis de generosidade de Deus. Eu quero lançar para você um desafio. Vamos praticar, desenvolver a generosidade pelos próximos 40 dias. 40 dias é tempo suficiente para que uma prática torne-se um hábito. São 6 semanas. É por isso que são 40 dias. É o tempo necessário para que uma prática torne-se um hábito. Vai ser o hábito de ler um conteúdo cristão e de Deus todos os dias. O hábito de ser generoso, o hábito de se importar com os outros. Então, aceite o desafio de praticar a generosidade nos próximos 40 dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, meu querido.